Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Resficta. Hoje teremos um episódio do Biblioteca Submersa, mas antes eu queria só avisar que ainda essa semana eu vou fazer um pequeno vídeo, não muito longo, espero, noticiando as novidades de 2024 para a Resficta, né? Como vocês sabem, a gente tem uma campanha recorrente no Catarse, ajuda, na medida do possível, ajuda bastante, e eu quero trazer mais coisas para os assinantes do Catarse, né? E pensando nisso, e pensando na repercussão pequena, mas alguma, do Investigação, nosso primeiro episódio do Fantasmagoria, eu já estou trabalhando no segundo, né? Eu resolvi unir, né, o Resficta e o Fantasmagoria, agora vão ser uma coisa só. E enfim, a gente vai realizar vídeos mais exclusivos para os assinantes, algumas lives inclusive, para algumas faixas, né, de assinatura, contando um pouco dos bastidores e tudo mais da produção desses vídeos e de como a gente trabalha, né, para chegar nessas sínteses, né. Vai ser um material interessante, então espero já anunciar essa semana mesmo. Agora, posto o recado, vamos abordar aqui uma obra muito interessante, é uma produção bastante independente do próprio autor e é muito, digamos assim, embora seja assim totalmente planejada pelo próprio autor, sem catarse, sem financiamento, o autor faz a distribuição também. É muito bem feita, é muito bem feita, tem um design excelente. E já na parte do design, eu vou dizer o primeiro elemento interessante dessa obra. A obra é Apocalípsia Brasileira, de Eduardo Cruz. Eduardo Cruz é um escritor e, enfim, estudioso de quadrinhos, especialmente. Ele tem um Zona Negativa, com um excelente site aí, com análises, resenhas, etc. E essa é uma obra dele, ele tem outras publicações, mas essa é uma obra dele recente, como eu disse, ele lançou sozinho, né, digamos assim, como um samizdat, né, vamos dizer assim, se a gente vivesse em outros tempos, em outro governo. Mas tem um design genial, assim, o design quem assina é o Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro é um dos grandes designers, diagramadores e, enfim, responsáveis aí pelo apuro visual de várias edições independentes brasileiras. Tem um artista de mão cheia, né? Então ele faz um trabalho aqui quase de quase medieval, né? É quase como se você estivesse diante de um pequeno panfleto medieval. Panfleto de fato é, né? Ele tem esse elemento panfletário, desde a capa dá para perceber bem, na contracapa mais ainda. E aqui que vem a associação que eu achei muito interessante, porque lá no século XVII, depois da Segunda Guerra Civil Inglesa, surgiu durante mais ou menos 10, acho pouco mais de 10 anos, enfim, um período assim, o protetorado, né, ou a comunidade britânica, né, cujo Lord Protetor era justamente o Oliver Cromwell, né. Ele, após o regicídio, né, do rei Carlos I, a Inglaterra viveu um período de república. Não durou muito, né? Tanto que alguns historiadores chamam de interregnum, mas esse título não vale, porque realmente é mais ou menos como as repúblicas francesas, né? Você acabou com aquela, você acabou ali, né? Não havia como ter continuidade, não é? Então, foi realmente um período republicano, depois substituído, infelizmente, né, novamente pelo retorno da monarquia. Nesse período republicano na Inglaterra surgiram inúmeras, como eu vou dizer assim, não exatamente facções, não exatamente ordens, vamos resumir para grupos, né? Vários grupos de natureza, em geral, religiosa, então no século XVII, não podemos esquecer disso, a religião ainda era muito importante, ainda mais na Inglaterra, que estava passando por um turbilhão, né, devido às reformas que já haviam sido impostas pelo Henrique, né,
Então eles já estavam com uma espécie de reforma religiosa em curso. O Cromwell mesmo era um puritano, né? Então ele era de outro grupo ainda, então era uma bagunça, né? E então por conta desse caos um pouco religioso, surgiram vários grupos minoritários em geral, mas com alguns adeptos. E esses grupos eram radicalíssimos, né? Os mais célebres é um grupo chamado Diggers, que são os cavadores, né? O nome se associa à terra, porque para eles era necessária uma reforma agrária universal, socialização das terras, né? Divisão entre todos, e evidentemente fim da propriedade privada e coisa e tal, né? Já sabemos aí o resto do corolário, né? Então eram os cavadores, também eram chamados de real levelers, porque tinha um grupo mais moderado assim, republicano, favorável à divisão, né, das riquezas dos nobres, mas isso é moderado na época, né, porque os diggers vinham muito além, né, era realmente um grupo que propunha um comunismo agrário, uma certa antecipação do que seria o Tolstói. E outro grupo eram os runters, né? Quer dizer, não de caçadores, mas de pessoas que estão vagando por aí, né? Runt. Eles eram um grupo de indivíduos que pregavam amor livre e limitado. Então, um era contrário à propriedade privada, um dos grupos, né, principais, que eram os diggers, e o outro contrário às uniões, que na época ainda eram totalmente por interesses econômicos e enfim, acordos de família, etc. Bom, mas qualquer tipo de união eles eram contrários, eram a favor do amor livre. Esses grupos eles foram caçados literalmente e eles produziram, mas enquanto isso não aconteceu, enquanto estava no caos pós Segunda Guerra Civil e morte do rei, eles produziram muito material impresso que seria panfleto, né? Não é? Mas tem um estilo, tem uma forma, né? Inclusive, em novembro, a gente vai lançar o Subversões 2, sempre dia 5 de novembro, em homenagem a outro que tentou explodir a coroa, dessa vez que foi o Guy Fawkes, né? Então, em 5 de novembro, mais ou menos, vai lançar e vai trazer justamente o Gerard Winstanley, que é considerado um dos grandes escritores do século XVII inglês, e ele era o líder, né, dos Diggers, e também um material mais profético, mais poético, inclusive dos Runters, né? Então, isso era panfleto, né? Era panfleto e era muito bem feito. Então, existe uma ideia que o panfleto político, ele necessariamente produz obras menores ou obras de qualidade duvidosa, e isso é mentira. Existem inúmeros panfletos, nem todos da ideologia, sei lá, que nos agrada, né? Tem panfletos de direita, evidentemente, muito bem escritos, muito bem feitos, né? E que tem bastante qualidade, né? De um ponto de vista de análise literária. E imediatamente me veio à cabeça, né? Lendo este material, me veio à cabeça os Diggers e os Runters, né? Porque o Eduardo Cruz, ele cria, até mesmo na linguagem me lembra um pouco, porque ele cria exatamente o que ele anuncia na capa, uma apocalipse brasileira. É um texto ao mesmo tempo revelatório, porque existe uma revelação aqui, e é um texto ao mesmo tempo apocalíptico, porque existe essa revelação implica no fim, enfim, no fim, né? E a maneira como ele faz isso, as ironias, é brilhante, né? É um escritor que tem é nítido, evidentemente, que ele tem uma indignação muito forte, que não é para menos, né, devido à atuação, né, do nosso ex-presidente, conduzindo os negócios públicos, né, conduzindo a saúde pública. E essa indignação ele expressa muito bem, só que ele articula essa indignação também de uma forma irônica, de maneira em que no final existe quase um cinismo, não é? Que me lembra muito um autor de quadrinhos britânico, que é o Warren Ellis. As narrativas do Ellis, elas em geral se concluem com um cinismo, né? Não é que elas são abertas, elas são cínicas. O final não implica necessariamente numa vitória,
o final implica numa percepção que as coisas não mudam, né, essencialmente. E a vitória é temporária. Dali a pouco pode ser que, né, venha uma derrota definitiva. Então é muito bem escrito, muito bem articulado. Como eu disse, ele tem uma série de influências, inclusive religiosas, né? Eu conversei com o autor sobre algumas ideias de criaturas que ele cita aqui, né? Tem uma espécie de bestiário, ele fez pesquisa em torno das criaturas que ele cita. É um livro muito, na verdade é um conto, né? É um panfleto, não é como o dos Diggers, como o dos Runters, é um panfleto com linguagem profética, muito bem escrito, muito bem estruturado e que dá aquele baque no leitor por conta da sua estrutura e da, digamos assim, da conclusão. E como eu disse, ela não é apoteótica, ela não é, ela é catártica até certo ponto, tem um momento anterior que é catártico, mas o momento da conclusão final realmente é cínico. E isso eu acho interessante porque o cinismo ele salva o panfleto, como nesse caso, né, o panfleto, dele se tornar datado ou eventualmente dirigido. Porque o panfleto ele possui uma natureza interessante, que é uma natureza propagandística, evidentemente, né? Às vezes crítica, não necessariamente propagandística no sentido de exaltação, né, de alguma coisa, mas da crítica de outra coisa. Mas o panfleto ele também, digamos assim, ele reserva um espaço para o crítico se colocar como uma espécie de herói, ou pelo menos como alguém esclarecido o suficiente para ir um pouco além daquilo que ele critica. Evidentemente o Eduardo faz isso, mas o final cínico faz com que você pense, tá, mas mesmo que seja isso seja verdade, não vai adiantar, né? Existe algo além, e esse algo além é que ele trabalha e dá, né, essa conclusão que é, digamos assim, muito... é um cinismo que se torna cômico, engraçado, né? Como os finais dos filmes, por exemplo, do Monty Python, né? Que são filmes eventualmente críticos de vários de várias características ali, ou da sociedade britânica, ou da política britânica relacionada principalmente à coroa, de elementos religiosos, né? Mas sempre existe essa espécie de, digamos assim, de volta adicional do parafuso, em termos de que mesmo a crítica, ela parece às vezes insuficiente, ou ela esbarra na impossibilidade de mudança do mundo, né? Então a consciência disso num panfleto é essencial, porque anula, digamos assim, as características do panfleto mais conhecidas, né, da linguagem panfletária e tal. Mas então, Tá Longe é um panfleto também por outro motivo, que é o segundo grande característica dessa obra, que é o fato dela estar vinculada a uma noção de ensaio narrativo, que eu achei brilhante, né? Assim, em geral, os gêneros discursivos, eles têm fronteiras muito definidas da própria estrutura do texto, né? Ou então o autor ele utiliza essas fronteiras definidas a partir da própria estrutura do texto. Um poeta vai utilizar a versificação já como uma barreira, né? Quer dizer, ali quem vai ler ali vai ler um poema. Então tem uma barreira que é a versificação. Um dramaturgo faz o mesmo com a estrutura do drama, não é? O conto e o romance, eles têm as suas próprias características, né? E se foca muito no discurso do narrador e etc, etc. O Eduardo, aqui, ele opta por uma direção muito interessante, que é a direção da construção do ensaio. Então ele precisa recapitular uma série, como eu falei, ele utiliza conceitos que vê-se assim uma pesquisa considerável, né, para, digamos assim, chegar a certas sínteses, né? Então ele meio que faz o rastreio disso e coloca, né? Então a narrativa ela não tem uma voz narrativa num primeiro momento. Essa voz vai aparecendo aos poucos conforme
é reconhecível, logo no início é reconhecível, do que ele está tratando, né? De que história é essa, né? Porque é como se fosse uma história do mundo, né? Tem Deus, tem o diabo, etc. Mas assim, aos poucos você vê que ele está tratando, na verdade, da política brasileira, que é esse caos, né? De teocracia, de visões religiosas fanáticas e de um certo absurdismo, né? Que muitas vezes domina tudo. E ele vai trilhando esse caminho, meio que fazendo essa aproximação, né, satírica, no mais das vezes, entre, né, o todo e a parte, né, entre o geral e o específico, entre a história universal, né, com anjos, Deus, diabo, e a história recente do nosso país. E isso cria uma tensão ensaística, que é muito legal. Fazia muito tempo que eu não lia um texto que se coloca como ensaio, né? Se coloca apresentando uma ideia. Não é? Então isso reforça o lado panfletário, por um lado, mas ao mesmo tempo quebra aquela noção de ficção tradicional, de conto, de contística, de poética, não é? A poética da prosa, essas coisas assim. Não. Tem uma estrutura ensaística, essa estrutura aos poucos ela vai se integrando com uma estrutura de uma narrativa mais tradicional. Só no final, não é? Ele insere a narrativa mais tradicional na continuidade do próprio ensaio, né? E isso cria aquele efeito final que eu já descrevi aqui, que é muito engraçado e é muito bem feito, né? É uma obra excepcional, recomendo. Ela, no final, tem inclusive uma, uma série de endereços no Rio de fundações assistenciais e coletivas, né, de auxílio mútuo. Então é um texto que tem até uma certa preocupação em expor, para além da própria ironia, do próprio cinismo, a necessidade concreta das pessoas, né? Então isso é bonito também, né? Cria um efeito interessante. E assim, o livro ele pode ser adquirido direto com o autor, né? Ele isso é genial essas intervenções aqui. Tem um custo, ele é numerado, né? Tem número, muito bonita essa página, né? Excelente. Então ele é numerado, então é uma edição limitada. E como eu falei, é uma edição que, indiretamente, né, se conecta com uma tradição muito nobre, tanto do panfleto, construído como uma obra literária, com uma série de elementos de outros gêneros, com uma abordagem muito peculiar, que era comum, né, no mundo até o século XVII e XVIII. Na Inglaterra teve um apogeu no século XVII, né? E, por outro lado, é um ensaio narrativo muito bem bolado, muito bem construído, muito bem arquitetado, muitas referências da cultura pop que são absorvidas e retrabalhadas de uma forma muito sutil, né? O destino de Jesus Cristo no Novo Mundo, né? Muito, ao mesmo tempo terrível e muito realista de o que seria mesmo. E tem um mar um pouco de quadrinhos, assim, né? O texto todo tem, né? Isso é ótimo. Então, fica aqui a minha recomendação desse excelente material. É um livro que vale a pena ter, né? Como ele é limitado, vale a pena ter o exemplar. Apoiar o escritor independente, que nem, né, não tentou nem pelo Catarse, foi sozinho mesmo. Apoiar o escritor independente nessa jornada que é dura, difícil, então, né? Quem puder apoiar vai ser muito bem recompensado lendo uma narrativa de primeiríssima qualidade. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.